Ô Zé, inclusive a gente vai seguir girando aqui o nosso 3 em 1 e seguindo falando um pouquinho mais de economia e política, porque o acordo Mercosul-União Europeia parece, meu amigo, que ganhou um sinal verde lá na Câmara dos Deputados. O presidente da representação brasileira no parlamento do Mercosul, o deputado Arlindo Chinaglia, do PT, deu um parecer favorável à aprovação desse pacto. O André Anelli está ao vivo conosco mais uma vez, vai trazer mais detalhes sobre a discussão dessa pauta dentro do Congresso. André, já há alguma previsão de quando o texto deverá ser votado em plenário? Vou chutar aqui, provavelmente depois do Carnaval, né, meu amigo? Seja bem-vindo mais uma vez, uma boa tarde. Obrigado mais uma vez, Cássio. Boa tarde a você e a todos. Chutou certo, viu, Cássio? Porque realmente vai ser depois do Carnaval, então, essa votação do acordo entre União e Mercosul na Câmara dos Deputados. Quem deu as informações foi o deputado federal Arlindo Chinaglia, ele que é relator, então, desse texto, apresentou o seu parecer, cerca de 49 páginas, recomendando a aprovação desse texto que cria o maior bloco econômico do planeta, com um PIB, um produto interno bruto combinado de cerca de 22 trilhões de dólares e que deve, além de garantir então melhores taxas de produtos que são exportados aqui do Brasil para a Europa e por consequência importados da Europa para cá, também deve gerar cerca de 1 milhão de empregos então de forma indireta, pelo menos nesse primeiro momento, em relação a todo o bloco econômico. O que o relator então do acordo Mercosul afirmou é que esse texto já teve um posicionamento favorável de deputados e senadores e com esse posicionamento favorável agora fica a expectativa então de votação para depois do feriado de Carnaval. Amanhã nós pretendemos aprovar e aí vai estar na comissão mista, né, que é do Representação Brasileira no Parlasul. E uma vez aprovado, vai na próxima semana ir para plenário, na semana pós-carnaval. Mas existe uma possibilidade que alguém pode pedir vistas. E se isso acontece, nós vamos dar a vista e não vai alterar da gente, então, votar na semana que vem na comissão e votar na semana do carnaval ainda em plenário. Lembrando que esse parecer favorável que permite a votação aconteça justamente então depois do Carnaval, é relativa à assinatura do último dia 17 de janeiro, que aconteceu em Assunção, na capital do Paraguai, e que teve ali o Brasil então como um dos representantes no sentido de fazer com que esse acordo pudesse dar os primeiros passos para entrar em vigor. O presidente Lula não compareceu a esse evento em Assunção, acabou se encontrando antes com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em São Paulo, e logo depois o presidente Lula se deslocou de volta aqui para Brasília, enquanto a presidente da Comissão Europeia e o presidente do Parlamento Europeu, os dois se deslocaram para o Paraguai, naquilo que foi visto, de certa forma, como algo que o presidente Lula ficou, de certa forma, incomodado, porque ele gostaria que a assinatura desse acordo tivesse acontecido durante a presidência rotativa do Brasil no Mercosul. Isso não aconteceu, principalmente por conta de divergências entre os membros do bloco europeu, destacando que nem todos foram favoráveis a esse acordo econômico, como por exemplo a França alegou ali uma questão de concorrência desleal com os agricultores locais frente ao Mercosul, mas essas divergências foram superadas, o acordo foi assinado no dia 17 de janeiro e agora então caminha para que ele de fato entre em vigor depois da aprovação da representação brasileira no Parlamento Europeu. Agora precisa da aprovação interna no Congresso Nacional aqui em Brasília. Cássius. Há pouco a gente estava falando sobre o avanço do acordo Mercosul-União Europeia, acordo de livre comércio, que começa a tramitar em relação também, né, ao Congresso Nacional, mas a votação do parecer favorável a esse acordo deve acontecer somente depois do Carnaval. Bom, gente, vamos repercutir esse assunto aqui com Alan Gani. Alan Gani, a gente está agora só nessa espera, nessa expectativa grande, como o André Anelli trouxe também. O presidente Lula queria que essa assinatura acontecesse enquanto ele era o presidente rotativo até o final do ano passado, acabou acontecendo agora no mês de janeiro. Mesmo assim, houve uma simbologia muito grande, porque a própria presidente do Conselho da União Europeia esteve no Rio de Janeiro, ao lado do presidente Lula, fizeram toda uma formalidade mostrando a importância do presidente Lula
nesse assunto. Mas dentro do Congresso Nacional é consenso. O assunto será aprovado e que é muito importante, ainda mais se tratando de um ano eleitoral. E olha só que interessante, né? O Brasil, que não tem uma tradição liberal, entendeu a importância desse acordo. Acho que não vai trazer um efeito eleitoral imediato, mas para o presidente, da mesma forma quando estoura, né, algo ruim, mesmo que o governo não tenha culpa, isso é colocado na conta do governo, da mesma maneira, quando tem algo positivo, o governo acaba também, o presidente acaba capitalizando, mesmo que esse acordo tenha sido costurado por vários governos, mas o ponto é que foi assinado agora e ele acaba tendo esse benefício. Agora, resta a gente esperar e torcer para o acordo avançar na justiça europeia. Por quê? Porque foi judicializado, quem está resolvendo isso é o Poder Judiciário na Europa e eu acredito que a realidade vai se impor de alguma maneira e o acordo vai ser assinado, vai sair do papel. Seria excelente tanto para a União Europeia quanto também para o Mercosul. Gani, inclusive, há uma expectativa grande para que esse acordo comece a funcionar ou aconteça enquanto segue esse imbróglio na Justiça da União Europeia. Então, começaria enquanto não há uma decisão. Isso. Há um prazo, pelo menos, de um ano e meio, em que esse assunto deve ir a julgamento, enquanto lá o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia já começaria, daria aí pelo menos esse pontapé inicial. Mas, Zé Maria Trindade, eu quero te perguntar uma questão política também, porque, querendo ou não, o Gani trouxe essa questão, né, do livre comércio, quanto isso é importante não só para o Brasil, para abrir a economia, buscando novos mercados, mas também em relação ao presidente Lula, esse aceno com o agronegócio, que é exclusivamente um eleitorado que é mais visto para a direita do que próprio centro-esquerda ou esquerda. Ou seja, o presidente Lula fazendo um aceno importante e por isso que ele sempre quis sair nessa foto da vitória da assinatura desse acordo. O projeto, mais do que será aprovado rapidamente, né? A gente viu aí porque há um consenso sobre este acordo. E o Alan, com sua sensibilidade de sempre, mostra aí que não é uma tendência brasileira desta liberalidade toda, ainda mais no governo Lula, né? Mas Cássio, tradicionalmente aqui falando sobre esse assunto, eu trago não esse otimismo exagerado, né? Eu trago também preocupações que serão sanadas. É um ótimo acordo para o agronegócio e alguns poucos setores, mas é danoso, um acordo danoso para o Brasil quando se trata, por exemplo, de vinhos. O Brasil tem uma produção de vinhos, de espumantes que cresceu, né? E tem, inclusive, algumas exportações. Em algumas degustações cegas, o produto brasileiro tem ficado muito bem. E na parte de cosméticos, de eletrônicos, vários setores que o Brasil vai perder. Mas, traduzindo muito no popular, é o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ou seja, se o Brasil vai ganhar muito na sua principal, vamos dizer, tendência hoje, que é o agronegócio, vai perder em alguns setores. Mas, acompanhando o meu mestre Alan Gani aí, isso aparentemente e no início é prejudicial, para o futuro faz o vinho brasileiro ser competitivo internacionalmente, quem sabe, né? Nós temos vinhos em várias regiões, inclusive aqui em Brasília. Vinícolas boas aqui, há inclusive uma visitação aqui na área de Brasília, no Centro-Oeste, para se ter uma ideia. Então, esse acordo pode, inclusive, melhorar em vários setores que vão inicialmente perder. Calçados, têxtil e vários outros também. O agronegócio ganha.